O maior atentado terrorista da América Latina aconteceu do lado do Brasil. Foram quase 100 mortos e centenas de feridos. Isso não foi no Oriente Médio, isso não foi na Europa, não foi nos Estados Unidos. Foi em Buenos Aires, na Argentina, e todas as investigações apontam que isso foi orquestrado pelo Hezbollah, uma organização terrorista coordenada, organizada, instruída e operada pelo Irã, uma organização que foi fundada para controlar o Líbano, mas que tem capilaridade no mundo inteiro, inclusive na Argentina. Eles atacaram lá uma, uma representação israelita. Né? E agora o mundo está entrando numa nova fase de tensão com o Irã, e eu já vi aqui no YouTube diversos vídeos explicando o que está acontecendo, diversas análises muito boas falando sobre isso. Inclusive, recomendo aqui a análise do Ernesto Reis, meu camarada das Forças Especiais. Cara, ele explicou ali detalhadamente o que está acontecendo, quais são os interesses dos Estados Unidos, o que está em jogo nessa guerra do Irã, o que tá realmente acontecendo por trás das cortinas. O que eu ainda não vi aqui é o que você deve fazer com essa informação, você brasileiro. E aí? E daí? Aquela típica pergunta de forças especiais, né? Pô, tá acontecendo isso, e daí? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? O que os brasileiros devem começar a fazer a partir de agora. Esse conflito pode ter alguma influência na sua vida? Eu falo que sim. Tem influência e você deve tomar alguns cuidados especiais, e é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá? Cara, esse atentado que teve foi em 1900, que eu falei anteriormente em Buenos Aires, né? Foi em 1994 e foi um atentado na comunidade, no centro de comunidade israelita, né? Conhecido como AMIA, com AMIA Bombing, né? Que foi essa bomba nesse AMIA, que é esse centro judaico que fica em Buenos Aires. Né? Foram 85 mortos, como eu falei anteriormente, mais de 300 feridos e o maior ataque terrorista da América do Sul. Né? E aconteceu, cara, menos de 3 horas de voo do Brasil. Muito menos de 3, pô, Buenos Aires, Porto Alegre, dá pra ir de carro, né? Tranquilamente de carro, em um dia você faz isso. E agora o mundo tá vendo novamente um conflito com o Irã. Né? E o Irã tem essa capacidade de realizar ou de orquestrar, né, organizações, de orquestrar ataques em todos os lugares. Eles já fizeram ataques na Europa, inclusive ontem eu recebi hoje a notícia, né, que a embaixada americana em Oslo, na Noruega, foi atacada. Ainda não é 100% provado que foi atacado pelo Hezbollah ou por algum grupo de dissidentes do Irã, mas a gente já está vendo, inclusive, diversos protestos no mundo afora, inclusive aqui na Europa, né? Diversos tipos de protestos. Eu não falei anteriormente, né, mas eu sou Forças Especiais do Exército, fui capitão do Exército, pedi demissão em 2022, quando eu recebi uma proposta para trabalhar numa multinacional aqui na Europa. Morei 3 anos na Alemanha e agora, desde o início do ano passado, eu estou aqui na Suíça. Né? Morei Alemanha e Suíça e tô sentindo na pele aqui toda a movimentação que está acontecendo na Europa com relação a essa crise, essa guerra que está acontecendo no Irã. E eu não vi até agora do lado brasileiro nenhuma recomendação. Né? Aqui na Europa, o governo suíço já mandou um comunicado oficial, né, para todo cidadão suíço para como o suíço deve proceder com relação a esse conflito, e falando que é sim, não provável, mas possível que a gente tenha atentados terroristas não só na Europa como na Suíça. Então o governo ele não falou que, pô, pode, talvez aconteça na Europa, a Suíça tá safo. Não, falou que talvez aconteça na Suíça. Falou que é possível da gente ver atentado terrorista na Suíça nos próximos meses. Então o governo suíço, através de uma nota oficial, já alertou a população. Né? Aqui na Europa também diversos governos europeus já atentaram também. Diversos países com relação ao risco que esse conflito traz para a Europa. Porque o Irã, ele sabe que ele não tem capacidade de enfrentar os Estados Unidos. E ele sabe disso. Os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. O PIB do Irã, e eu já falei isso algumas vezes aqui, né? A guerra ela é a continuação da política por outros meios. E a guerra ela se utiliza dos meios econômicos para você, né, através de dinheiro, né, você consegue o poderio militar.
Então, cara, o Irã sabe, né, que pô, o PIB do Irã é completamente irrelevante em comparação com o PIB americano. Então não tem como. A capacidade militar do Irã é infinitamente menor do que a capacidade militar dos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu já ouvi, inclusive alguns iranianos falando, né? O Irã não tem dinheiro, mas o Irã tem tempo. Eles conseguem, eles têm essa, eles desenvolveram essa capacidade de realizar operações indiretas, de atacar pelas beiradas e nada, o terrorismo não é nada mais do que isso, né? Você realiza ataques covardes, né? Em alvos que não são, vamos dizer assim, alvos de guerra, né? Então, pô, a última vez que a Argentina teve em guerra foi nas Maldivas, né? Não teve nada a ver com isso. Foi uma guerra contra a Inglaterra, nunca se meteu contra o Irã. Né? Mas nesse caso, a Argentina não foi o alvo. O alvo foi a comunidade israelita. A Argentina foi um palco. E isso o europeu sabe. O suíço sabe que a Suíça não vai ser um alvo de ataque. A Suíça é um país neutro. Mas a Suíça pode ser o palco de objetivos americanos ou israelitas, mas que eles se encontrem aqui em território suíço. Então, esse é um novo padrão do terrorismo, né? Do terrorismo transnacional do século XXI. Então, o terrorismo transnacional do século XXI, ele ataca alvos globais em objetivos que não estão no alvo do atentado. Eles não estão no alvo. Então, a Argentina não era o alvo do atentado, mas eles são o palco. E é nesse contexto que eu quero trazer você aqui no vídeo. Você brasileiro que mora no Brasil, ou que mora aqui na Europa, ou nos Estados Unidos, ou viaja muito, presta bem atenção no que eu estou falando. Você vai estar andando em locais que podem ser palco de um ataque, não o alvo. Então presta bem atenção no que eu vou falar a partir de agora. Beleza. Então, com relação aos locais palcos, né? Então, o que uma organização como o Hezbollah, uma organização terrorista, vai buscar? Vai buscar um local que tenha visibilidade global. Então, grandes cidades, como foi o caso de Buenos Aires. Muita gente aqui, eu tenho muitos amigos europeus que acham que Buenos Aires é a capital do Brasil. Eles não sabem direito, pô, nunca vão imaginar, um europeu médio não imagina que Brasília é a capital do Brasil. Eles acham que é o Rio de Janeiro ou Buenos Aires. É normal, isso é bem normal. Pode parecer absurdo para você que é brasileiro, mas quando você tem um pouco essa visão global, quando você já morou em alguns locais, você sabe que a visibilidade do Brasil ela é grande, todo mundo sabe que o Brasil é um país da América do Sul, mas ninguém sabe a capital do Brasil. Se eu te perguntar agora aqui a capital da África do Sul, você vai saber? Sem pensar muito. Né? Se eu te perguntar qual que é a capital não sei, cara, da Austrália, você vai saber a capital da Austrália? Todo mundo acha que é Sydney, não é Sydney. Então, esse tipo de coisa, eles vão buscar, por exemplo, Sydney seria uma cidade palco, apesar de não ser a capital da Austrália, Sydney é uma cidade mundialmente conhecida. Muita gente acha, muito brasileiro inclusive, acha que Sydney é a capital da Austrália. Né? Então essas cidades de conhecimento global, que atrai um simbolismo cultural muito grande, então estou falando aqui de Paris, estou falando aqui de Roma, estou falando de Barcelona, Londres, mas eu também estou falando aqui de Rio de Janeiro e São Paulo. Obviamente, o Brasil não vai ser, como eu falei anteriormente, um alvo de um ataque de um Hezbollah, mas ele pode ser um palco pela representatividade cultural que Rio de Janeiro e São Paulo têm. O mundo inteiro conhece Rio de Janeiro. Mas se você perguntar para alguém que está na China agora, um chinês comum, ele sabe onde é o Rio de Janeiro. Todo mundo conhece o Rio de Janeiro, todo mundo conhece São Paulo, todo mundo conhece Buenos Aires. Né? Todo mundo conhece Paris, todo mundo conhece Roma, Barcelona. São cidades que, pelo simbolismo cultural, é o palco ideal para esse tipo de ação. E qual que é o alvo estratégico, né, desse tipo de possível ataque? Que o Irã, com certeza, se o governo suíço está falando isso, pode ter certeza. Essa análise não foi feita nas coxas. Os caras realmente têm uma análise apurada ao ponto deles mandarem isso na internet. Então, o que é um alvo estratégico? Um alvo estratégico é
é algo que represente os Estados Unidos, que estão, né, financiando esse combate. Aí você olha o... E estão, de fato, né, no combate. Se você olhar o vídeo do Ernesto, você vai entender bem o que eu estou falando. Então, alvos que representem, pelo simbolismo do alvo, os Estados Unidos. Então, embaixada americana, pode ter certeza que a gente vai ver muito mais ataques em embaixadas americanas. A gente teve uma agora na Noruega. Não descarto a gente ter um ataque na embaixada americana do Brasil, não descarto isso. Embaixada americana na Alemanha, embaixada americana em todos os países do mundo, acredito que bem possível que a gente tenha ataques. Empresas americanas, também em países palcos, né, como pode ser o caso do Brasil, como pode ser o caso aqui de países europeus. Então, empresas americanas, embaixadas israelitas, comunidades judaicas, né, mesquitas judaicas. Então, cara, tudo aquilo que remete à cultura judaica pode escrever. A gente vai ver muito ataque a partir de amanhã. Escreve o que eu estou falando. Aconteceu um agora em Oslo, na Noruega, na embaixada americana, e você vai ter mais ataques nos próximos meses em alvos que remetem, que são símbolos da cultura americana e da cultura judaica. Então, se você está no Brasil, presta bem atenção para onde você vai estar levando a sua família. Não leva a sua família para nenhum local que remete o simbolismo americano ou que remete o simbolismo judaico ou israelita, porque isso pode ter certeza, vai ter represália, né? Então presta muita atenção para onde você está indo, né? Estudando, viajando, trabalhando, levando a sua família, turismo, né? Independente do cenário, tenha essa consciência situacional de que você pode sim estar num local que pode ser um alvo, apesar de o país específico não é um alvo, né? Pode ser um palco para um alvo estratégico, né? E eu não estou falando aqui para você viver com medo, não estou falando aqui para você, pô, meu Deus, eu não vou mais sair de casa. Pô, se você mora em Patos de Minas, você acha que vai ter um ataque em Patos de Minas? Não vou no supermercado agora porque tá cheio de gente. Não, cara, relaxa. Isso não é um alvo estratégico. Então, algo sobre importante, né? Eu trabalhei no destacamento contra terrorismo nas forças especiais do Brasil. Um ataque terrorista não é algo premeditado, não é algo planejado às escolha. Então eles não vão atacar, pô, vou atacar aqui, vou exterminar aqui com 200 pessoas, independente de quem for. Não. Cada pessoa exterminada tem um simbolismo. Então, se você olhar Pato de Minas, cara, qual que é o simbolismo que você vai ter em arrebentar 100 mineiros que moram em Patos de Minas? Nenhum. Para a organização terrorista. Obviamente, para a gente é uma perda absurda, né? Mas para a organização, para o Hezbollah, não tem impacto nenhum. Diferente de você fazer um atentado no Rio de Janeiro, numa comunidade judaica, o simbolismo que isso traz, né, a propaganda ideológica que isso traz para a organização e para o Irã é totalmente diferente. Você atinge Israel se você fizer isso. Se você atacar, né, um ataque em uma comunidade judaica, atinge Israel, independente do local do globo que estiver. E como aconteceu na Argentina, se acontecer no Brasil, obviamente, né, o Mossad vai atrás de quem fez isso, pode ter certeza, mas aí já é tarde demais. Então presta atenção onde você anda, presta atenção em aeroportos. O aeroporto em si, como eu falei, não é um alvo, mas se está chegando aeronaves dos Estados Unidos ou aeronaves de Israel com comitivas americanas e comitivas israelenses, pode ter certeza que é um local quente, que você deve tomar muito cuidado e evitar. Então, alguns tipos de pesquisa é bom que você faça, né? Eventos, que tipo de evento é esse? Qual é o público desse evento? É um público de expatriado? É um público internacional? Isso não falo só pelo Brasil, né? Falo se você está viajando pelo mundo. Então, pô, você está num evento... Pô, não vou falar o nome aqui da festa, mas festa tal que fica na Lapa, no Rio de Janeiro, ou no Leblon, Copacabana, no Rio de Janeiro, que tem muito expatriado. Evita esse tipo de local. Evita. Porque nos próximos meses, bem possível que a gente veja atentados, e é possível que tenha no Brasil, inclusive, atentados com eventos com esse tipo de característica, né?
Áreas turísticas também, pô, presta atenção. Você vai estar andando como eu falei, Rio de Janeiro. É uma das cidades mais turísticas do mundo. Tem alguns locais onde a concentração de americano é muito alta. Então, cara, evita. Evita esse tipo de local, pelo menos nos próximos meses. Né? Quando você estiver andando também, se pô, é inevitável, você trabalha em um local turístico, cara, aí não vai pedir demissão, né? Não vai se enforcar financeiramente por causa dessa guerra. Mas presta atenção em objetos abandonados, né? Presta atenção em mochila abandonada em um local que você não vê ninguém, pô, chama a polícia direto e se afasta, porque isso é um mau sinal. Né? Comportamento estranho, então o que acontece? Como eu falei anteriormente, um atentado terrorista não é feito às culhas. Não é feito assim, pô, vou lá agora e vou explodir aquele lugar. Não. Eles planejam primeiro os alvos. Então, como eu falei anteriormente, né? Qual alvo no Brasil poderia ter um impacto para os Estados Unidos e para Israel? As cidades mais turísticas, cidades com simbolismo cultural internacional muito grande. Quais são? Beleza, dentro dessas cidades. Quais os alvos que eles podem pegar? Esse aqui. Então, primeiro, a seleção de alvos. Segundo, eles estudam o alvo a fundo. Então, tudo que eles acham no computador em fonte aberta é estudado sobre os alvos. Terceiro, eles fazem reconhecimento em solo. Então, comportamento estranho seria alguém, pô, trabalha no aeroporto. Tem alguém tirando foto das câmeras, de uma câmera do aeroporto. Pô, ou esse cara tá uniformizado e trabalha na segurança do aeroporto, ou esse cara tá muito errado. Então, pô, o cara tá andando foto pelo perímetro de um parque industrial e tirando foto. Pô, peraí, tem alguma coisa errada aí. Se esse parque industrial possui equipamentos químicos e você trabalha ali perto e vê isso, pô, já chama a polícia e informa essa situação, tá muito estranho. Né? Você tá em um local turístico, porque você precisa estar lá. Cara, primeira coisa, já sabe onde você vai ficar e onde são as saídas de emergência. Porque se tiver algo e você não souber onde está a saída de emergência, você vai estar se colocando em risco e colocando a sua família em risco. Então o que eu quero trazer aqui não é medo. O que eu quero trazer aqui é consciência situacional para você. Locais que você deve evitar, o que você deve fazer se você vê alguma atitude suspeita e saber as rotas de fuga, porque isso pode acontecer, quando acontece, não vai ter sinal de alerta, vai acontecer explosão e é bom que você saiba, né, a saída de emergência mais próxima ali, se você tiver, não sei, cara, em aeroporto, em estádio, em metrô, em um show, em um evento, saiba, primeira coisa, ver onde está a saída de emergência. Nunca foi tão importante saber esse tipo de informação, beleza? Se algo acontecer, por onde eu saio? Né? Muito importante hoje. Né? E como eu falei, cara, evita visitar agora, pô, tô em Brasília, passei aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, pô, vou ver onde é que ficam as embaixadas. Porque onde ficam as embaixadas em Brasília é um lugar muito bonito, é um lugar realmente, eu conheci onde fica, eu fui lá na embaixada haitiana, quando eu fui para Haiti, trabalhar para as Nações Unidas, é um lugar muito bonito. Não vai hoje, cara. Não vai agora. Esse ano não vai. Você tem a vida inteira para ver as embaixadas, não vai agora. Consulados, evita. Consulado dos Estados Unidos e de Israel, evita visitar agora. São locais bem bonitos, bem legais de se conhecer. Eu conheci alguns no mundo, mas agora não é o momento ideal. Grandes manifestações. Se você está vendo uma manifestação, pô, bandeira ali do Irã, Palestina, não sei, cara, não chega perto. Porque isso, para escalar esse tipo de situação, é dois palitos. Né? Protesto político, cara, não vai. O que a gente vai ver nos próximos meses? Né? Como eu falei, diversos atentados realizados por elementos do Hezbollah que moram em diversos países. Então, no Brasil, não é segredo, não estou falando aqui, se você pesquisar, Hezbollah, tríplice fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina. Pesquisa no Google esse tipo de informação para você ver. Cara, existem diversos suspeitos de elementos do Hezbollah que moram no Brasil, pô. Isso não tô falando aqui, segredo, pô, tá revelando coisas. Não, isso aí tá na internet. A Veja fez uma reportagem já sobre isso. A revista Veja fez uma reportagem sobre elementos do Hezbollah que moram na fronteira com o Paraguai e a Argentina no Brasil. Aqui na Suíça a mesma coisa. O governo suíço, como eu falei, fez uma reportagem falando sobre isso. Existem 900 pessoas na Suíça monitoradas por suspeita de serem um braço logístico do Hezbollah. Né?
existe a suspeita, pelo menos isso estava escrito, né, que elementos do Hezbollah têm contas na Suíça. Então, se o governo suíço está disponibilizando, o governo está disponibilizando esse tipo de informação, pode ter certeza que tem gente do Hezbollah no mundo inteiro. E eles são muito bem desenvolvidos. O Hezbollah é uma organização que foi treinada, ela foi organizada, desenvolvida, equipada, instruída pelos forças especiais iranianos. Então o Hezbollah não é um grupozinho sem terra. O Hezbollah sabe muito bem o que eles fazem. Eles têm capilaridade internacional e capacidade para realizar atentados simultâneos em vários locais do globo. E isso, eu com a minha cabeça de forças especiais, é o que eu vejo para o futuro, para os próximos meses. Atentados simultâneos e diversos em vários locais do mundo. Como eu falei anteriormente, locais que remetem à cultura americana, locais que remetem à cultura israelense, locais que remetem a Israel em si. Então evita esse tipo de local e presta atenção onde você está andando por você e pela sua família. Então, siga as autoridades locais. Se tem polícia, em primeiro lugar, fica mais tranquilo, tem polícia, mas se tem muita polícia também já não é um indicativo muito bom. Quer dizer que a presença da ameaça, as autoridades sabem disso e colocaram como uma medida de segurança policiamento no local. Então presta muita atenção nesse tipo de detalhe, né? E sempre tem um plano, contato de emergência, sempre saiba ali a saída de emergência, fica esperto. Se vai viajar para um local, você tá indo, já está indo para Roma. Cara, sabe que já comprou passagem, hotel em Roma, tá tudo comprado. Não cancela, não vai perder o teu dinheiro. Mas chega em Roma, saiba onde ficam os hospitais. Já deixa o seu contato com alguém no Brasil, tô indo para Roma e tal. Com um parente teu, vão manter contato aqui todo dia ali, se tá tudo bem, se não tá e tal. Se prepara para isso. Presta atenção, tá em Roma, onde que eu vou andar em Roma? Será que é o caso mesmo entrar no Coliseu agora? Não estou falando para não fazer, mas presta atenção. Presta atenção, o que a gente fala muito em soft targets, né? Então são alvos que tem muito turista, que para a organização terrorista não seria difícil, né, eliminar várias vidas. É o soft targets. Então presta atenção com esse tipo de alvo. Né? Não cancela as suas viagens, mas presta atenção. Presta atenção no Brasil, onde você está andando, e presta atenção nas viagens que você forem fazer, por onde você está andando. Beleza? Pessoal, isso não é para causar, esse vídeo aqui não é para causar medo em vocês, mas é para causar consciência situacional. Eu estou vendo muita gente, muito pouca gente, na verdade brasileiro, eu não vi ninguém falando sobre isso, falando sobre o que você fazer com esse conflito que está acontecendo, o que você deve evitar, o que você deve prestar atenção e como você deve agir caso aconteça alguma coisa. Informar as autoridades se você vê alguma coisa suspeita, etc. e tal. Então, esse é o objetivo desse vídeo. O objetivo aqui não é fazer você viver com medo, né? O objetivo é fazer você viver atento. Então, prestando atenção no que está acontecendo, presta atenção no contexto global, entenda que um atentado terrorista, ele tem um objetivo, né? Ele tem um alvo. Então, todo lugar que você for, que você consegue fazer um link com esses alvos hoje, que é o que está acontecendo com o Irã, que é Estados Unidos e Israel, presta atenção nesse tipo de local, porque esse local pode vir a ser um alvo e você pode estar envolvido se algo acontecer. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para passar por hoje. Uma visão aqui de forças especiais sobre o e daí. Guerra no Irã. E daí? E para você que é brasileiro, o que você deve fazer? Então anota o que eu falei, manda esse vídeo para sua família, manda esse vídeo para os seus amigos, para evitar o tipo de local que pode vir a ser alvo, beleza? Tamo junto, Comandos Força Brasil.